Marina, socorro, eu não consigo emitir meu passaporte italiano. Calma, calma, eu vou te ajudar. Mas antes, segue a vinheta do canal. Seja muito bem-vindo ao meu canal Marina Rodrigues, Cidadania Europeia. E eu sou Marina Rodrigues, eu sou advogada, eu trabalho com cidadania europeia, italiana, portuguesa e espanhola. E esse daqui, gente, é o meu primeiro vídeo aqui no meu canal, tô muito feliz de estar gravando esse vídeo hoje. E eu resolvi falar de um tema, de um assunto que eu tenho tido muita ligação aqui no escritório, de pessoas me procurando para tirarem dúvidas sobre emissão do passaporte italiano no consulado de São Paulo. Primeira coisa que vocês vão ter que ter, vou adiantar, tá? Vocês precisam ter muita paciência. Por que eu digo paciência? Porque esse processo é custoso, tá? Esse procedimento de emissão de passaporte, olha, gente, ó, tem que ter paciência. Segunda coisa, segunda situação, vocês não podem delegar esse processo para ninguém. Vocês não podem me contratar, eu não posso fazer isso por vocês. Esse processo de emissão de passaporte, ele é personalíssimo, ele é um ato personalíssimo. Você que tem a sua cidadania italiana já reconhecida e que tem o direito de pedir o seu passaporte italiano, precisa fazer esse processo sozinho, tá? Agora eu vou explicar para vocês o passo a passo, todas as informações necessárias para que vocês tenham segurança na hora de entrar em contato com o consulado, emitir o passaporte de vocês e que vocês tenham a capacidade de fazer isso, de alcançar o objetivo principal, que é ter o vermelhinho na mão. Então vamos lá. O primeiro passo, que é o passo que você vai ter que ter aquela paciência de Jó, vai ter que ter aquele tempo disponível, é a chamada por vídeo pelo aplicativo de WhatsApp. Você vai ter que ligar para o consulado em um desses dois números, anotem esses dois números, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Essa videochamada você tem que ligar. Não adianta você pedir para sua avó, para sua mãe, para seu pai, para papagaio, para periquito, para cachorro, não, é você que tem que ligar. Qual é a exceção? Quando que o solicitante não precisa ser a pessoa que irá ligar, né? Que ele pode passar isso para terceiros? Quando for um idoso, quando for uma pessoa com deficiência e nos casos de que você é uma mãe de família, um pai de família e você vai fazer o agendamento para o seu cônjuge e para os seus filhos menores. Nesse caso, uma única pessoa pode ligar para fazer o agendamento de todo esse núcleo familiar. Durante essa ligação, o que você vai ter que fazer, o que você tem que apresentar? Você precisa apresentar um comprovante de residência atual, você precisa apresentar um documento de identidade válido. Esse documento de identidade válido e esse comprovante de residência também devem ser apresentados para aquelas pessoas que você estará agendando junto com você, caso seja questão do núcleo familiar, como eu disse anteriormente, ou quando você estiver representando um idoso ou uma pessoa com deficiência. Você também deve, confirmar seus dados cíveis lá, se você é casado, se você teve filho menor, a sua residência atual e tudo isso que você passou durante essa ligação, você tem que levar essas informações, esses documentos, no dia em que você agendar lá no consulado. O passo número 2 é no dia que você estiver lá no consulado em São Paulo. Você tem que levar alguns documentos para conseguir emitir o seu passaporte. Então, vou passar aqui, existem 3 situações. A primeira situação é quando você for um requerente maior de idade sem filhos menores. Nessa situação, você tem que levar os seguintes documentos. Prestem atenção e anotem. Peguem aí papel e caneta para anotar essas informações. O primeiro documento são 2 fotos de 4,5 cm de altura por 3,5 cm de largura, conforme as regras do ICAO. Vou colocar aqui para vocês aqui embaixo quais são essas regras. O segundo documento é o seu documento de identidade válido, original, mais uma cópia simples. Terceiro documento é o seu passaporte anterior, já vencido, tá? Caso você não tenha passaporte, caso o seu passaporte tenha sido furtado ou roubado, você tem que levar o boletim de ocorrência, que ocasionou isso. O outro documento que você tem que levar é o seu comprovante da residência atual. Esse comprovante ele tem que ter sido emitido por pelo menos 3 meses, então ele tem que ser bem recente mesmo. Você tem que levar o original e mais uma cópia simples. A segunda situação que temos aqui é o caso do requerente maior de idade com filhos menores de idade.
Aqui você vai ter que levar lá no consulado em São Paulo praticamente os mesmos documentos da situação anterior. O que vai acrescentar aqui na documentação? Você precisa levar uma autorização do outro genitor do seu filho. Isso independe se você vai fazer o passaporte para o seu filho menor de idade ou se é só para você. É obrigatória essa autorização. Essa autorização, ela pode ser assinada presencialmente lá no consulado, caso o outro genitor vá acompanhar, né, essa emissão do passaporte lá em São Paulo. E aí, caso ele assine presencialmente, ele precisa levar o seu documento de identidade original e válido, mais uma cópia simples desse documento. Caso o outro genitor não possa ir com você até o consulado, você vai levar um formulário de autorização já preenchido. Só que quais são as particularidades desse formulário? Junto com esse formulário preenchido, que tem que estar inteiro preenchido, eles não admitem espaços em branco, informações não preenchidas. Então a primeira particularidade é o formulário inteiro preenchido. Segunda particularidade é enviar junto com o formulário, né, levar junto com o formulário uma cópia autenticada do documento de identidade do outro genitor. E a assinatura desse outro genitor, ela tem que ser autenticada, tá? Em qualquer tabelião de notas. Uma exceção dessa assinatura autenticada é caso o outro genitor seja um cidadão europeu. Não precisa ser necessariamente um cidadão europeu italiano. Caso ele seja um cidadão português, espanhol ou qualquer outra, né, nacionalidade europeia, ele não precisa reconhecer a firma. Só que aí você tem que levar o documento de identidade europeu dele para comprovar a sua nacionalidade europeia também. Agora, caso o outro genitor já tenha vindo ao óbito, seja falecido, você tem que levar a certidão original de óbito e ela não precisa estar traduzida. A outra situação que temos é o caso do requerente menor de idade que deseja emitir o seu passaporte italiano. Esse requerente menor de idade, ele precisa apresentar alguns documentos lá no consulado também. Dentre esses documentos, alguns já foram citados anteriormente, que é o caso das 2 fotos, do documento de identidade original, mais a cópia simples. Lembrando que a foto desse documento de identidade dele tem que estar atualizada, né? Não é porque às vezes o requerente tem 15 anos, o documento foi emitido com 5 anos e ele ainda está naquele prazo de 10 anos válido, a fisionomia dessa pessoa mudou totalmente dos 5 ao 15. Então, esse documento de identidade, caso seja o RG, ele precisa ter essa foto atualizada e essa foto, né, que vá fazer esse reconhecimento do requerente menor de idade. Então, vamos fechar esse parênteses, vamos para o outro documento. Outro documento é o comprovante de residência, tá? No nome de qualquer um dos genitores. Ele precisa levar uma cópia dos documentos de identidade de ambos os genitores e caso um dos genitores não possa estar presente lá no consulado no dia agendado, ele precisa levar uma autorização desse genitor. Essa autorização deve vir acompanhada de uma cópia autenticada do documento de identidade desse genitor e a assinatura também tem que ser feita, né, por autenticidade em qualquer tabelião de notas. Caso esse genitor seja membro da União Europeia, não precisa ser necessariamente cidadão italiano, como eu também disse anteriormente, não precisamos reconhecer firma dessa assinatura, pode ser a cópia desse documento de identidade europeu dele. E também, caso um dos genitores tenha falecido, ele precisa levar a certidão de óbito sem precisar estar traduzida. E a pergunta que não quer calar é quanto custa, né? Quais são as taxas para emitir esse passaporte? Hoje, as taxas de emissão desse passaporte é de 116 euros, que dá aproximadamente R$ 700, de acordo com a tabela disponibilizada no site do consulado. Esse pagamento é feito no dia através de cartão de débito. Eles não aceitam crédito, não aceitam Pix. É o pagamento através do cartão de débito. E assim finalizamos o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo, o primeiro de muitos vídeos informativos que eu vou alimentar aqui no meu canal no YouTube. Eu vou pedir aquela ajudinha básica, se inscrevam no meu canal, curtem, comentem, compartilhem. Caso tenham ficado alguma dúvida sobre como emitir o passaporte italiano pelo Consulado de São Paulo, podem deixar aqui nos comentários que eu estou à disposição para sanar todas as dúvidas existentes, tá bom? Um grande beijo, nos vemos semana que vem.